Olá, você que está me assistindo nessa oportunidade, eu quero te abençoar. Você que tem compromisso com Deus, te abençoar a sua vida, abençoar o seu trabalho, abençoar a sua família e tudo que você tem. Mas você precisa, para ser abençoado, precisa de ter compromisso com Deus. Eu trago uma mensagem hoje: o dia da vingança precederá o milênio. O dia da vingança precederá o milênio. Essa mensagem tem como texto Isaías, capítulo 63, versículo de 1 a 9. Isaías, capítulo 63, versos de 1 a 9. Isaías olha para o alto e diz: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, e grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele se fez o seu Salvador. Em toda a angústia deles ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Pai, abençoa a tua palavra, Senhor, ilumina os nossos corações, Espírito Santo, para interpretar essas palavras em nome de Jesus. Amém. Queridos, o profeta Isaías olha para o futuro e contempla a Cristo vindo da batalha do Armagedon, o auge, o dia mais importante do dia do Senhor. Isaías faz perguntas e Deus responde. Edom é mencionada como representante das nações que oprimiram os judeus. Bosra era a capital de Edom, e seu nome significa colheita de uvas. Esse nome Bosra é simbólico, pois a língua aqui representada é a de um lagar. O nome Edom significa ruivo ou vermelho, e era o apelido de Esaú, irmão de Jacó e filho de Isaque e Rebeca. Lagar era um buraco numa rocha, onde se colocavam as uvas, a fim de serem pisadas para fazerem vinho. E quando se pisavam os bagos de uva, o sumo que saía espirrava nas roupas dos trabalhadores, manchando-as. Da mesma forma, Isaías diz que as vestes de Cristo ficariam tingidas de sangue, como resultado da grande vitória sobre os seus inimigos. A Bíblia fala de um exército de 200 milhões de soldados, que saíam do Oriente e atravessavam o Rio Jordão, atravessariam o Rio Eufrates, atravessariam o Rio Eufrates no Iraque, em direção a Israel, na guerra do Armagedon. Nesse exato momento, em nossos dias, o presidente da China
fez uma convocação de reservistas, sem nenhum motivo aparente. Certamente, o exército da China, com essas convocações, tem o poderio de juntar 200 milhões de soldados. Pelo gigantismo da China, acredita-se que esse grande exército que sai do Oriente seja de chineses. Quando Jesus veio à terra, ele inaugurou o tempo aceitável do Senhor, conforme Isaías 61:2 e Lucas 4:19. Ano aceitável do Senhor. Portanto, esse período em que estamos é uma estação chamada de o ano da salvação, ou de o dia da salvação, conforme está em Lucas 4:19. O Senhor Jesus fala da sua missão, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vida aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Em 2 Coríntios 6:2, o apóstolo Paulo também fala desse tempo, dessa estação, porque diz: ouvi em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então esse é o período que estamos, o tempo aceitável, o tempo que as pessoas têm a oportunidade de serem salvas pelo sangue de Cristo. O dia da salvação é agora. Acreditamos que desde o Éden até hoje transcorreram cerca de 6.000 anos. O número 6 é número de homem, mas o número 7 é o número de Deus. Dessa forma, acreditamos que já inauguramos o 7º milênio, a estação onde Cristo voltará à terra. Como a Bíblia diz que 1000 anos corresponde a um ano profético, estamos no 7º ano profético da humanidade. Da mesma forma que Deus criou o homem no 6º dia da criação e descansou no 7º dia, cremos que no 7º ano profético Jesus voltará à terra para dar descanso aos seus. Isaías 63:4 diz que quando Jesus retornar à terra pela segunda vez, será para cumprir o dia da vingança do nosso Deus. Essa vingança consiste em que os inimigos serão esmagados como uva no lagar, e suas carnes comidas pelas aves do céu. Essa é uma cena, são cenas não muito agradáveis, mas são cenas bíblicas, porque os homens se consideram muito poderosos e estão embriagados com a ciência nos dias de hoje, estão embriagados com o poder de seus exércitos, mas eles serão atropelados pelo nosso Jesus. Veja o verso 6 de Isaías 3. O verso 6 diz: atropelei os povos da minha ira, e os embriagarei no meu furor, e a sua força derrubei por terra, diz o Senhor em Isaías. Todas as vezes que nós usamos de nossa força e não dependemos de Deus, somos atropelados por Ele. Quantas vezes eu me senti forte em minha sabedoria humana, mas o Senhor me trouxe de volta à realidade e me mostrou como eu sou fraco e o quanto eu dependo dEle. No Salmo 147:10 diz que o Senhor não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. Em Zacarias 4:6 ele fala ao sumo sacerdote Zorobabel: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo:
não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel que for escolhido por Deus para reconstruir o templo em Jerusalém, na volta do exílio da Babilônia. Zorobabel se humilhou diante de Deus, e uma montanha se tornou em planície para ele, porque ele havia dependido de Deus completamente para reconstruir aquele templo. A reconstrução do templo não era algo simples de se fazer, porque a terra estava cercada de nações inimigas que se opunham à reconstrução do templo. Havia tantos inimigos ao redor de Jerusalém para impedir a construção, que os trabalhadores tinham uma pá numa das mãos e uma lança na outra mão. Ou seja, enquanto eles reconstruíam o templo, precisavam se defender dos inimigos que atacavam. Zorobabel era o governador de Jerusalém e ao mesmo tempo o construtor do templo. Zorobabel se humilhou diante de Deus e pelo seu espírito, sem a força do homem, diante das adversidades e dos inimigos ao redor, ele conseguiu terminar a construção daquele templo, que durou até os dias de Jesus. E Deus profetizou a Zacarias, que ao colocar a última pedra no templo, Zacarias profetiza de Zorobabel, que quando Zorobabel colocasse a primeira pedra, a última pedra no templo, lá atrás, quando começou a construção, Deus profetiza a Zacarias, que quando Zorobabel colocasse a última pedra no templo, o povo iria gritar, o povo deveria gritar: é pela graça, é pela graça, é pela graça. Enquanto que para uns a volta de Cristo será para a vingança, para outros será o dia da remissão, ou seja, do resgate do seu povo das mãos de seus inimigos. Então, o Senhor diz em Isaías 63, versículo 4: porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado, diz o Senhor. Enquanto isso, queridos irmãos, Deus está completando a sua obra em nós, conforme Paulo afirma em Filipenses capítulo 1, versículo 6: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vós, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Então, enquanto estamos aqui, vamos perseverar irrepreensíveis, dando testemunho do Senhor até a sua volta. Em 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo também escreve: e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías prossegue na sua profecia, falando sobre a bondade de Deus para com Israel, no versículo 7 desse capítulo 63 de Isaías: as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, e grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Amados, a bondade de Deus mencionada aqui nesse texto significa biblicamente que Deus é nobre. Antigamente a nobreza era o símbolo daquilo que era bom.
daquilo que era legítimo, comparado com a plebe, que era tudo o que era mal e ilegítimo. O soberano era considerado bom porque ele era nobre. Portanto, quando falamos que Deus é bom, isso não significa que Deus é bonachão ou que Deus seja ingênuo, mas que Ele é nobre e na sua nobreza recompensa aqueles que lhe são fiéis. Sim, porque a bondade de Deus é para aquele que tem compromisso com Ele. Como o povo de Israel não estava sendo fiel a Deus, ele profetiza que um dia isso iria acontecer. No verso 8, porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele se fez o seu Salvador. A mentira nesse texto tem o significado de aquilo que não é perfeito, aquilo que perdeu a sua originalidade, como aconteceu com o pecado no Éden, que deformou o caráter e a personalidade de Adão e Eva. O Salmo 116, 11 diz assim: dizia eu na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Assim como todos são mentirosos, todos são pecadores, e são mentirosos porque não confessam a verdade. No entanto, o Senhor promete que se identificaria com o homem pecador, que teria compaixão deles e os tomaria pela mão e os salvaria com o anjo da sua presença. No versículo 9 de Isaías 63, ele diz: em toda a angústia deles ele foi angustiado, e o anjo de sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. A promessa de que o anjo da presença de Yahvé seria a presença do próprio Deus entre eles. Há uma pergunta no Antigo Testamento que diz assim: por acaso Deus desceria na terra? Com efeito, Deus responde essa pergunta quando Cristo nasceu, porque quando Ele nasceu, Ele tabernaculou entre nós. O Deus dos céus desceu até a terra, o Deus do céu desceu entre nós. Em Lucas 10, 9, falando da sua missão, Jesus diz que era a sua missão curar os enfermos que nela houver na cidade, e dizer-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Quando Cristo desceu entre nós, o reino de Deus desceu na terra. O texto de Isaías diz: em toda a angústia deles, Deus desceria na terra nessa época. A angústia deles significa o dia da aflição. O dia da aflição é aquele dia que tivemos o encontro com Deus. O dia da aflição vai chegar para aqueles que se dobram diante do altar do Senhor, na angústia da aflição. Esse dia também vai chegar para os judeus, no final da grande tribulação, quando contemplarem a Cristo nas nuvens, com os sinais dos pregos em suas mãos e em seus pés, e a cicatriz da lança do soldado romano num dos lados de seu corpo. O livro de Ezequiel diz que ele será contemplado nas nuvens, e aqueles que o mataram chorarão arrependidos por terem rejeitado o Messias de Israel. Apocalipse capítulo 19 fala da guerra do Armagedon. Apocalipse 19, de 11 a 21. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro,
e Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Assim, queridos, como em sua primeira vinda, o sangue de Cristo foi derramado na cruz, mas na sua segunda vinda, o sangue que será derramado será o sangue dos inimigos da cruz de Cristo. Esse texto diz que Jesus regerá as nações com cetro de ferro. Isso acontecerá no milênio, um período aproximado de 1000 anos, em que Cristo estará reinando na terra, e nós cremos que esse tempo é o 7º milênio no qual estamos vivendo e aguardando a chegada do Senhor Jesus. Eu só ressalto que os milênios na Bíblia não são 1000 anos exatos. O mais certo é falar em tempos, é por isso que a Bíblia fala em tempos e estações de tempo. Esses milênios são anos, 1000 anos aproximados, pode ser 1010 anos, 1050 anos, 1030 anos, não se sabe, mas é uma estação de cerca de 1000 anos. O milênio será um período em que continuará nascendo e morrendo pessoas, porém a vida humana será aumentada, tal a qualidade de vida que Cristo restaurará na terra. Pessoas viverão 100 anos, 200 anos, 300 anos normalmente. E será um período em que também continuará existindo salvação. Será um período que existirá muita saúde na terra. O milênio é o sonho dos ecologistas, pois Cristo estará reinando com os judeus convertidos e estará purificando toda a terra, purificando todo o lixo químico, purificando os mares, purificando os rios, purificando a terra. E possivelmente os cristãos estarão ensinando o Evangelho às nações, mas agora de forma obrigatória, todos terão de aprender o Evangelho, porque Cristo estará reinando com cetro de ferro. As pessoas não serão obrigadas a aceitarem a Cristo, porém elas serão obrigadas a obedecerem às suas leis. Será um tempo de paz na terra, onde todos serão obrigados a fazer o bem, porque as punições serão tão severas que ninguém ousará desobedecer, porque as punições serão imediatas. As punições serão imediatas e serão efetivas. Amados, esse texto de Isaías capítulo 63 nos traz então a previsão da guerra do Armagedon, nos traz a previsão do que acontecerá, nos traz a previsão de que a nação de Israel aceitará o Evangelho, e nos traz a previsão de que Cristo reinará conosco, nos traz a previsão de todos aqueles que lutarem contra Cristo, seus exércitos serão completamente dizimados pelo poder do Senhor.
e mostra o poder de Deus, mostra a graça do Senhor reinando sobre as vidas e sobre os corações de todos os homens. E então a Bíblia diz que a terra se encherá da glória do Senhor, porque essa terra não foi feita para o inimigo reinar. A Bíblia diz que a terra jaz no maligno, porém o maligno não reinará sobre ela, porque o maligno, conforme diz esse próprio texto, será encerrado no lar de fogo e de enxofre, junto com o falso profeta. O anticristo e o falso profeta serão encerrados no lago de fogo e enxofre. Mas aqueles que creram em Cristo reinarão com Ele. Aqueles que se entregarem a Cristo reinarão com paz e justiça. E após o milênio, a Bíblia diz que o Senhor Jesus entregará o reino a Deus Pai Todo-Poderoso. Então essa palavra, amados, é para aqueles que esperam, é para despertar a esperança, é para alegrar os nossos corações de que o Senhor reinará para sempre, para despertar os nossos corações de que a angústia que por acaso você está vivendo cessará completamente, porque nós estaremos, aqueles que confiam em Cristo, aqueles que se entregaram a Cristo, estarão reinando com Ele, em nome de Jesus. Fica com essa palavra de esperança para o teu coração, nesse dia, nesse momento. Amém.